Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta sexta-feira, nós vamos encerrar esse assunto tão bom, tão gostoso, que ajuda muitas pessoas, como descobrir o seu propósito. Porque não há nada mais gostoso do que a gente trabalhar com algo que realmente faz sentido para a gente, não é mesmo? Mas antes de a gente começar a nossa aula, eu convido a você que ainda não assistiu os vídeos dessa semana, que você assista, porque todos eles trazem ideias, insights para que você possa olhar para você mesmo lá no seu interior e começar a identificar suas características, começar a identificar seus pontos fortes e trazer o que realmente, verdadeiramente, de fato, conversa com você. Então, essa é a nossa promessa dessa semana, para que você possa realmente entender qual que é o seu propósito, o que faz sentido na sua vida. Mesmo que hoje você esteja em dúvida, você não saiba o que você realmente queira, que isso esteja muito confuso, porque talvez muitas pessoas opinaram na sua vida e nem mesmo você conseguia saber o que você queria, ficou só cumprindo a vontade delas. A ideia é que esta semana, com esses vídeos, você possa descobrir o seu verdadeiro propósito. Mas antes de a gente começar esta aula, eu peço a você que comente neste vídeo como que está indo a sua descoberta, como que está fazendo sentido para você todos esses vídeos, o que mais te ajudou no momento. Peço também que você deixe o like neste vídeo. E hoje eu vou trazer aqui algumas dicas para que você possa colocar em prática. A nossa aula, ela vai focar do autoconhecimento à ação, para que você possa não somente descobrir o seu propósito, mas colocá-lo em prática, para que você possa se sentir realizado, satisfeito, realmente obter do seu propósito os seus ganhos financeiros, que você possa todo dia acordar motivado, porque você vai fazer algo que você gosta, que faz sentido com você. Então, papel e caneta na mão, vamos para a nossa primeira dica: recursos necessários. Depois que você realizou todas essas aulas, fez as suas anotações, entendeu quais são as suas habilidades, suas características, seus pontos fortes, entendeu quais atividades conversam com você, qual é o seu nicho, vamos começar agora a planejar e colocar em prática. De tudo que você anotou, quais são os recursos necessários que você tem que ter para colocar em prática essas ideias que fazem sentido com você, esses propósitos que você encontrou? E aí a gente tem que começar a analisar se esses recursos necessários você já os tem ou se você tem que adquiri-los. Em quais sentidos? Recursos necessários internos que estão no seu ser e recursos necessários externos, coisas que você necessita para colocar em prática. Vamos supor que uma das atividades que você se identificou é cozinhar. Então você tem tudo o que precisa para seguir a solução do nicho que você definiu? Ou você vai ter que comprar alguma coisa? Se essa foi sua primeira ideia e sua segunda ideia, que pode ser uma outra coisa completamente diferente, fala com você, o que você precisa? Pode ser que você tenha colocado fazer marketing digital, redes sociais, mídia digital. E aí, para essa outra atividade, essa outra solução, o que você necessita para colocar em prática? Tanto os recursos internos quanto os recursos externos. E aí você começa a anotar os seus recursos internos que você já tem, os que você vai ter que desenvolver. Por exemplo, se você tem que fazer um curso específico de culinária ou até mesmo um curso específico de rede social, quanto custaria isso? E segundo, quais as ferramentas que você tem que ter para desenvolver isso, que seriam os recursos necessários externos? Eu tenho que comprar talvez um fogão industrial, ou talvez você tenha que comprar um computador para trabalhar com as artes. Então, quais são esses recursos necessários? E aí, por isso que não se detenha
em apenas uma ou duas opções. Se você anotou mais soluções, faça para cada uma delas, porque a ideia aqui é que hoje a gente possa encerrar estas aulas com você já podendo colocar em prática e poder desenvolver as soluções que realmente de fato falam com o seu propósito. Tá Segundo ponto, os recursos existentes. E tudo isso que você anotou de recursos necessários, quais são os que você já possui? E aí você começa a identificar com mais facilidade aquilo que talvez vai demandar menos esforço de aprendizado ou menos esforço financeiro para você começar a realizar. Terceiro ponto, custos iniciais. O que você depende de custo para comprar mesmo? Para começar, quanto mais ou menos? Estima, busque na internet preço, faça uma pesquisa de preço em loja, ou até mesmo dos seus potenciais concorrentes. Tente identificar quanto que você teria de custos iniciais para colocar essas soluções em prática. Quarto ponto. É possível você fazer parcerias? Parcerias muitas vezes viabilizam a gente iniciar um negócio. E quando eu falo em parceria, não pense necessariamente em sociedade. Uma parceria mesmo. Vou dar um grande exemplo aqui. A Cacau Show. Com certeza você conhece. Alexandre, quando começou a empresa, ele tinha que vender. E ele não tinha muitos canais de vendas, ele não tinha distribuição, e vender só para os conhecidos não ia fazer dele a empresa grande que ele é hoje. E aí o que ele fazia? Ele fazia os doces dele, colocava em potes transparentes para poder a pessoa poder olhar as trufas ali dentro do pote, e ia até as padarias e ficava tentando convencer os donos de padaria a pegar o produto dele em consignação para que ele tivesse um ponto de venda. E ele recebia muito, mas não do que sim. Só que ele foi desenvolvendo as estratégias dele, e uma das estratégias dele era tentar esticar a conversa com o dono da padaria o máximo que ele conseguisse, porque geralmente o dono estava no caixa, e ele deixava o pote dele no caixa na esperança de os clientes que estavam passando para pagar a conta pedisse um daqueles doces, criasse essa necessidade de consumo, e ele conta que assim muitos pontos ele desenvolveu, esperando ali que desenvolvesse, né, toda essa vontade no cliente, esse desejo no cliente de comprar o doce dele. Né? Então, veja só que era uma parceria até que forçada, mas ele insistiu e hoje ele é essa empresa que fatura bilhões por ano. Ele não desistiu. Então, você também pode pensar em quais tipos de parceria você pode ir atrás para poder viabilizar a sua ideia, a sua solução, tá bom? E não tenha vergonha. Quinto ponto, identifique todas as tarefas que você tem que fazer até a venda. Então, se você vai produzir, quais são todas as tarefas que você tem que fazer para produzir, depois para embalar, depois para vender, enfim. Então, identifique todas essas tarefas que irão demandar tempo seu, né? Ou até mesmo tempo de outro. Eu tenho uma pessoa para me ajudar. Ótimo. Quais são todas as tarefas? Liste elas para que fique fácil você realmente fazer um passo a passo. Quinto ponto, ou melhor, sexto ponto, defina metas claras, né? O que seriam metas claras? Quando a gente vai fazer uma transição de carreira ou até mesmo abrir uma empresa, você tem que saber quanto que você tem que vender mínimo para que você pague no mínimo os seus custos e o seu salário, né? O tal do break-even. E aí, né, ou o ponto de equilíbrio em português, isso traz também uma clareza de meta. Vou dar um outro exemplo aqui. O Pão da Vizinha, que também é um casal fantástico, que faz pães deliciosos. Eles já até saíram no Luciano Huck, já vieram até na minha oficina da palestra para mulheres empreendedoras, e no dia tivemos mais de 100 mulheres. Pão da Vizinha, se você não segue, segue aí também. Eles são um casal
que fabricam pães artesanais maravilhosos aqui em Sorocaba. Eles contam a história de que quando eles decidiram abraçar a empresa para fazer realmente pão, eles saíram do CLT e começaram a empreender com pão, eles tinham uma meta, que eles tinham que vender uma quantidade X de pães todos os dias para eles pagarem as contas e os custos da fabricação. Então, é essa a meta que tem que estar claro para você. Quanto que tem que ser esse número? E como que você vai logo chegar nele? E aí você começa a ter clareza na sua meta, o quanto você vai ter que trabalhar, o quanto a mais você vai ter que trabalhar, o quanto você vai ter que se esforçar e não desistir, porque a meta ela tem que nos dirigir no sentido correto, não o contrário, tá bom? Então não é para você desanimar, pelo contrário, é para você animar. Afinal de contas, se hoje você trabalha com algo que não fala com você, você descobrindo o seu propósito é para suprir isso e também a necessidade financeira, não é mesmo? Sétimo ponto, defina os responsáveis. Então, pode ser que você seja uma eu empresa e é responsável por tudo, mas pode ser que você não seja responsável por tudo. Pode ser que você tenha alguém te ajudando ou até mesmo parceiros. Então, deixe bem claro o que cada um vai fazer. É muito comum eu ver em sociedades onde não está claro o que cada sócio vai desempenhar e isso gera um problema gigante, porque um começa a não respeitar o outro, a entrar no campo de um do outro, e a hora que quer ver tá um caos, tá uma bagunça, tá uma zona. Então, defina os responsáveis desde o início. Quem é responsável por quê? Oitavo ponto, cronograma com datas. Agora que você já tem os responsáveis, você já tem meta, você tem todas as tarefas, você já sabe os parceiros, defina um cronograma para que isso também traga um alerta para você de que você não tem tempo a perder, que você definiu uma data de lançamento e você vai cumpri-la. E assim também você consegue verificar todas as etapas. Às vezes a gente joga no vento, eu vou lançar dia 30 de agosto. Só que na hora que você começa a ver todas as etapas que você tem que fazer antes, uma a uma, quanto isso vai consumir de horas e como você vai adaptar isso à sua agenda, você começa a ver que a data real não é 30 de agosto, é 30 de dezembro. E está tudo certo. O importante é você ver o progresso nesse cronograma e ir cumprindo com tudo que você tem que fazer. Se você realmente fizer isso, vai dar certo. E o último ponto, divulgação, ou seja, o seu marketing. Divulgue nas redes sociais, na sua rede de networking. Se você conhece reuniões de empresários, vai atrás. Divulgue o máximo que você puder, para que você possa cada vez ser mais conhecido. Gi, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de continuar fazendo a mesma coisa que não te traz alegria, mas não tenha vergonha de você caminhar em direção ao seu propósito, ao seu sonho, trazendo de forma linda, de forma honesta, de forma brilhante essa felicidade e uma remuneração que você merece para realizar os seus sonhos, colocar em prática tudo que você tem dentro de você aí, tá bom? Então, eu espero que com essas dicas você possa realmente sair do autoconhecimento e passar à prática faturando, que isso faça realmente uma diferença na sua vida. Porque, como eu venho dizendo na série toda e repito neste momento, não há nada melhor em a gente trabalhar com o que a gente realmente gosta e faz sentido na nossa vida. Esse é o meu desejo para você. Também aproveito para desejar um ótimo final de semana, uma excelente sexta-feira e, como um último pedido, pedir para que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te vejo na segunda-feira, às 7h27, para mais uma semana de novidades aqui no nosso canal. Excelente final de semana a todos e até segunda-feira.